Pessoal, bom dia. Eu vou conduzir essa sessão, pedido aqui do presidente. Está com um probleminha aqui. E vamos lá. Senhores e senhoras de autoridade constituída, funcionário público, secretário, representante de classe, bom dia. Convido os senhores vereadores para tomarem seus assentos. Para compor a mesa, eu convido o excelentíssimo vice-prefeito Alain José Mendes Menezes, representando aqui o prefeito Ranieri Mazilo. Não foi possível ele comparecer. E convido a senhora doutora Carmen Jean, assessora jurídica, para conduzir a mesa também. Sobre a proteção de Deus, e em nome deste poder, declara aberta cerimônia de posse, conforme o ofício 186/2025 do Poder Executivo, que convoca a audiência pública para apreciação e avaliação do projeto de lei Plano Plurianual, quadriênio 2026 a 2029, e o PPA, e projeto de lei do orçamento anual do exercício financeiro de 2026, Lei Orçamentária Anual, LOA. E agora eu passo a palavra ao responsável pela condução dos trabalhos da audiência, doutora Carmen Jean. Perguntaria até os vereadores aqui, já chegou até vocês? Vocês podem dar uma olhada nos projetos, porque na verdade aqui a gente é um projeto, a gente pode fazer as alterações devidas conforme sugestão do Poder Legislativo, né? Então, só explicando aqui, em março para abril, nós fizemos uma audiência pública também neste recinto para tratar da LDO, né? Que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026. Porque a gestão pública ela tem que trabalhar com planejamento. E existem 3 leis que fazem parte deste planejamento da gestão, que é justamente a Lei de Diretriz Orçamentária, a Lei Orçamentária Anual e o PPA, que ele é como se fosse um planejamento a longo prazo para um quadriênio a cada 4 anos. Quando foi em março para abril, nós fizemos aquela audiência pública e lá nós estabelecemos, né, a gestão, ouvindo as sugestões, inclusive, dos vereadores, com relação às sugestões de metas e projetos. Isso está lá na nossa LDO. Aqui nós vamos tratar do PPA. O que é o PPA? O Plano Plurianual, né? PPA. É sempre assim o PPA. Nós ainda, 2025, nós estamos sob a égide do PPA anterior. Estamos discutindo, né, esse projeto para o PPA que vai vigorar, que vai ter vigência por 4 anos. É sempre assim, o início de um novo mandato, o prefeito que entra, justamente para ter a continuidade da administração pública, o prefeito que entra no primeiro mandato dele, ele fica ainda sobre a égide da lei anterior, né? Por exemplo, o prefeito Ranieri Mazili, o PPA que está vigorando para 2025, ainda é o PPA que começou na minha gestão, né? Então, hoje nós estamos
Esse PPA é o que vai vigorar para o quadriênio 2026, 2027, 2028 e 2029. Você vê que quando for o próximo sucessor, eleições serão em 2028, né? 2029, o novo prefeito, ele vai estar também sobre a égide do PPA anterior. É sempre assim. O PPA, dá para subir um pouquinho, Fernanda? Esse projeto de lei, né, ele institui o plano plurianual para o quadriênio 2026 a 2029. E ele compreende todos os órgãos da administração pública, inclusive o Poder Legislativo. O Poder Legislativo, com suas metas, com seus programas, subprogramas, eles integram o PPA, a Lei Orçamentária do Município e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inclui todos os órgãos, todas as secretarias, inclusive a Câmara Municipal e todos os fundos. Né? O município também tem seus fundos. Fundo da Criança e do Adolescente, o Fundeb, né? O Fundo de Assistência Social. Então, ali você vê o quadriênio 2026 a 2026. O PPA reflete as políticas da atuação governamental estruturada em programas. Mas esse orçamento, ele não é engessado, ele não é fixo. Ele pode sofrer alterações, certo? Por isso que a gente abre crédito especial, crédito suplementar, né? Você muda uma dotação orçamentária de uma rubrica para outra, porque, de repente, a educação quer construir uma escola, um valor considerável, e a rubrica lá para investimento na educação esteja menor, ela pode pegar de uma outra dotação orçamentária e fazer esse remanejo de dotação orçamentária. Passe bem aí, Fernanda, um pouquinho, só para me mostrar o que é importante. Volte aqui nessa agenda transversal. Bem aqui no artigo 10. Gente, o Brasileira também aderiu ao selo Unicef,
né, agora no final do ano. E uma das exigências, né, do coordenador do selo Unicef foi que os prefeitos incluíssem no seu PPA esta agenda transversal. Esses artigos aí, a partir do artigo 10º, né, e do 11, que trata justamente dessa agenda, foi uma exigência do selo Unicef. Então, se você comparar esse PPA com o anterior, não tem essa agenda transversal. O que é essa agenda transversal? A agenda transversal de que trata o artigo anterior, volta bem aí um pouquinho, Fernanda, o 9º. Pode voltar mais. Certo, volte lá. É o 7º. Ó. Não, nós estamos no 8º. O 9º, pronto. Considera-se agenda transversal um conjunto de políticas públicas de diferentes áreas articuladas para enfrentar problemas complexos que afetam crianças e adolescentes no município. Por exemplo, no prazo de 120 dias, que o próprio PPA diz, né, o município terá o prazo de 120 dias para elaborar, divulgar a sua agenda transversal. Essa agenda transversal ela vai ser elaborada pela Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, de forma, o Departamento da Juventude, porque inclui, né, criança e adolescente, para elaborar essa agenda transversal, onde o município vai estabelecer ações voltadas para esse grupo de crianças e adolescentes, certo? Essa agenda transversal, 120 dias, né? O prefeito vai ter que fazer isso, reunir a sua equipe, incluir essas secretarias, são ações interdisciplinares que vai pegar, porque cada um são secretarias que trabalham com a criança e o adolescente. A educação, a assistência social, a saúde, cada uma no seu papel. A gente percebe que a tendência, né, dos governos é essa conexão entre as secretarias. As secretarias não podem mais trabalhar isoladas, uma isolada da outra, não. Tem esse trabalho compartilhado e conjunto. Então, essa agenda transversal, nós tivemos que incluir esse artigo no PPA por uma exigência do selo Unicef e, nesse prazo de 120 dias, fazer toda uma mobilização com essas secretarias, com os setores e movimentos da sociedade municipal de Brasileira. A própria Câmara também pode participar da elaboração dessa agenda. A gente vai fazer um diagnóstico dos problemas que têm nossas crianças e nossos adolescentes para poder a gente fazer. Gente, o orçamento é tão... Sim. Tão amarrado que agora também a gente vai fazer o nosso plano municipal de educação para os próximos 10 anos, né, 2026 a 2026. E o novo PAR, que é planejar a educação para os próximos 4 anos. Então, tudo isso que você está dizendo da agenda transversal também lá dentro existe. Do plano nacional, do plano municipal agora. Do plano municipal. Essas ações interligadas na busca de atender com excelência essa demanda de crianças e adolescentes. O que é o PAR? O Programa de Ações Articuladas. Então, a gente percebe que não existe mais setores isolados, né? A tendência é essa conexão entre todos os setores. Na semana passada, a Prefeitura de Brasileira recebeu ofícios do Ministério Público de Piripiri. Olha a importância do orçamento, né? Tanto a educação recebeu, como a assistência social recebeu. O que é que o Ministério Público quer? Que o município demonstre a dotação orçamentária se ela está compatível com as ações do município, né? Com as metas, né, Maurinha, do Plano Nacional de Educação. Por exemplo, lá no Plano Nacional de Educação tem a determinada meta lá, que até 2026 a gente já tenha implantado a educação em tempo integral em todas as escolas. Não sei se é a meta 2. Bom, essas metas, que são 20 metas, meta 6.
Pronto. Então, essas metas do Plano Nacional de Educação, que são 20 metas e que o município tem que cumprir, o que o promotor disse? Olha, eu quero que a Secretaria de Educação nos diga onde está dentro do orçamento as ações e o recurso que vai ser destinado para cumprir essas metas. Então, vocês percebem a importância do orçamento, a importância do plano plurianual para a gestão pública, porque o tempo todo, antes a gente mandava esses projetos para a Câmara como fosse uma obrigação legal. Não, vamos encaminhar para lá, não fazia nem audiência pública, ninguém discutia. Agora não. O promotor está exigindo que a gente diga, vamos lá, me diga quais são os artigos do orçamento, qual é a rubrica, qual é a função, qual é a ação que a gente mostra essa compatibilidade, onde é que está encaixando. E a assistência social recebeu também. Certo? Fernando, agora procura bem aí, anexos. A lei, o texto da lei é muito curto, né? Bem curtinho. O que é grande na lei é justamente os anexos, que esses anexos foi encaminhado para os vereadores e vocês podem dar... Tá aí, não tá, Elisângela, os anexos? Os anexos, eles são... Assim, não tem como, gente, a gente ver cada número desse, né? Isso aí, cada um lê em calma. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, olha. O que é o PPA? Essa primeira coluna aqui é 2026, aqui a segunda coluna é 2027, 2028, 2029. Aqui é uma previsão de receita para 4 anos, dependendo da natureza da receita, né? Ele coloca lá o imposto sobre a propriedade, o IPTU. Ele diz mais ou menos uma previsão de quanto o município vai arrecadar no ano de 2026, 2027, 2028, 2029 e o total para os 4 anos. Porque o PPA é um planejamento, uma programação quadriênio, né, para 4 anos. Aí ele traz lá os impostos que são do município, né, ó. ITBI é o Imposto de Transmissão Intervivos. Todo mundo aqui em Brasileira que compra um terreno de uma pessoa viva e compra de uma pessoa ou vende, essa transferência, né, paga um imposto para o município, que é o ITBI. Aí tem a previsão de arrecadação desse ITBI ao longo dos 4 anos, tem o imposto de renda, embora o imposto de renda seja um imposto federal, mas o município ele fica com a retenção. Então, todo professor aqui, eu estou dizendo professor porque tem um salário maior, né? Ou os médicos, enfermeiros, que recebe o salário da prefeitura, a prefeitura já faz a retenção do imposto de renda e esse imposto de renda já fica como uma receita do município. Então, aqui, gente, é uma previsão de receitas, tá certo? Municipais, de transferências, é uma previsão. Então, isso aqui vocês podem ler com calma, principalmente os vereadores, e se tiver algum questionamento, podem apresentar esse questionamento para a gente. Inclusive, o nosso escritório de contabilidade lá em Teresina, que é o escritório Conceito, né, a Contar, o Tancredo não pôde vir, mas disse, Carmen, se os vereadores tiverem alguma dúvida, você pode até me colocar ao vivo, me ligue da Câmara, pode ligar para mim, que eu posso esclarecer algum questionamento. Então, assim, são vários anexos, esses anexos são numéricos, né, são com vários números, porque eles trazem uma previsão dessa receita e dessa despesa. Fernanda, passe bem aí agora para a Lua. Ela tem sugestão, Lua. Mas eu queria bem aqui voltar uma coisa aqui. É esse aqui que eu queria. O 4. Olha, sempre o PPA, o artigo 4º, Fernando.
Ó, constitui diretrizes, estratégias da administração pública para o quadriênio 2026 a 2029, por exemplo. Pode descer. Certo, pronto, isso aí. Por exemplo, ao longo desse, o município elegeu as suas prioridades, as suas estratégias para esses 4 anos, né, para o nosso quadriênio, que seria promover inclusão social, combater as desigualdades sociais, a modernização da gestão dos servidores públicos, melhorar a qualidade de vida, a valorização do servidor público, a preocupação com a gestão ambiental para o desenvolvimento, a valorização do turismo e a habitação popular para pessoas de baixa renda. Então, é como se isso aqui fosse as estratégias que o município elegeu para trabalhar projetos e ações ao longo desses 4 anos. Seria mais ou menos aqui. Projetos para melhorar a questão da habitação, né, das pessoas, modernização da gestão com relação aos servidores e ações que combatam, né, e promovam inclusão, que combatam as desigualdades sociais. Agora pegue lá, Lô. Pronto. Gente, alguma dúvida sobre o PPA? Para não ficar só no monólogo, vocês podem falar. Não, isso que falta aí, Jean, foi esse item que você falou aí, da saúde básica, que eu tinha anotado aqui já, para dar prioridade. Sim. Políticas públicas voltadas para a juventude, que não está naquelas prioridades. Sim. Você passou agora há pouco? Você pode já estar fazendo a alteraçãozinha que a gente coloca, viu? Porque, gente, aqui é um projeto, é uma minuta. Né? Então, de repente, passa desapercebido e a gente inclui, viu? Eu vi, por exemplo, que contemplou a infraestrutura com relação à habitação. Sim. Né? Então, é interessante. Às vezes tem coisas que a gente quer colocar que está dentro daquele eixo lá, né? Agora sim, a gente tem a agenda transversal, né? E nessa agenda transversal, a gente vai ser um documento específico só para criança e adolescente, que a gente vai ter que elaborar nesse prazo de 120 dias. Agora, lá naquelas estratégias para 4 anos, a promoção da saúde é fundamental. Também as políticas para mulheres também é uma coisa que a gente pode estar Sim, né? sim, sem dúvida. O selo Unicef exigiu uma agenda transversal para crianças e adolescentes. Gente, todo dia a prefeitura recebe ofício do Ministério Público para saber que ações nós estamos desenvolvendo para criança e adolescente. É uma coisa assim que, né, toda hora cobrando, realmente é uma preocupação, né, dos órgãos fiscalizadores com relação. Mas nós podemos ter uma agenda transversal também para outros grupos vulneráveis, né? Mulher, para outras minorias, né? Que nem diz que esse discurso nem é bom. Se a Ailinha ouvisse eu falando isso, né, Duda? Fale bem, a Duda recebeu também. Fala aí, Duda. Não, só que eles ficam questionando sempre, o que está fazendo, eles pedem a ata, eles pedem, a Sabrina, eles pedem tanto para a minha secretaria quanto para a Secretaria de Assistência Social. E na questão das crianças que têm autismo, por exemplo, que é uma coisa assim nova no nosso meio, nova coisa, a partir da sua gestão a gente começou a ver crianças laudadas, que até então era desconhecido isso aqui, né? Eu acho que Carmosa, deixa eu só lhe dizer, nós temos um Conselho Municipal de... vamos lá, a linguagem adequada, não é mais pessoas portadoras de deficiência, né? Um Conselho Municipal, porque nós temos que ter todo cuidado com a nossa linguagem, não são mais pessoas portadoras de deficiência. Nós temos um Conselho Municipal voltado, né, para as pessoas com deficiência, um conselho municipal. Inclusive, também o Ministério Público, essa semana, solicitou que o município dissesse que ações ele tem destinado para pessoas com deficiência. A gente tem um conselho, né, e o conselho pode estar sugerindo ações. Isso inclui tudo, o autismo, né? Tá aí a Maurinha que pode nos ajudar. Existe o departamento, né, de atenção ao estudante. O DAI. Dentro dele, a gente tem. E assim,
demais, né? investigadas, né? Porque a gente só coloca um apoio dentro da sala com a criança quando ela chega com laudo. Mas assim, é uma demanda que vem crescendo muito. Isso tudo, né, denota que as políticas de inclusão estão funcionando, que os pais estão tendo coragem de matricular a criança, né, de procurar os neurologistas para fazer exames, né? Então, assim, o município ele tem tido muito cuidado, muito zelo com esta modalidade de ensino que vem crescendo gradativamente. Então, daqui mais uns anos, as nossas escolas, né, têm que estar 100% adaptadas, né, para atender essa clientela. Nós já estamos bastante avançados. É comum encontrar resistência por parte dos pais. Os pais que não aceitam. Eles vivem um luto até eles aceitarem trazer a criança para a escola, laudar, né? Os pais eles precisam muito dessa rede de apoio. E existe um programa chamado Exilaços, né, que é a Folha que elas se reúnem com os pais, né, com as mães, fazendo encontros coletivos para trabalhar realmente essa aceitação. Alan, explique bem a questão dessa necessidade, né? Bom dia a todos. Eu fui complementando a informação. Bom dia a todos. Complementando aqui a informação da Maurinha, ainda em 2024, nós, através da Secretaria de Saúde, identificamos 120 crianças na fila de espera, aguardando um atendimento com o neuropediatra. Vocês sabem quantas a gente consegue regular por mês via SUS? 1, 2. Como é que a gente vai conseguir atender esse público? Então, o município, através da Secretaria de Saúde, nós contratamos uma neuropediatra e que ela atende 20 pacientes por mês. Alain, por que não atende mais? Porque o contrato dela gira em torno de R$7 mil para atender 20 pacientes por mês. E a gente vem conseguindo, né, Micaela, baixar consideravelmente essa fila, né? Mais recentemente também nós contratamos uma fonoaudióloga também com esse mesmo pensamento. Nós temos uma fila de espera muito grande. O Sistema Único de Saúde, infelizmente, não consegue atender o total e o município termina, no nosso caso, além de cumprir com a atenção primária, que é a nossa, ainda tem que contratar especialistas para atender uma obrigação que seria do Estado. Então, a gente tem feito isso tudo em parceria, buscando atender também esse público, que são essas crianças. Essa criança autista, Tem que apertar, né? especial autista, Tem que apertar. hoje o município Só segurar. Ele tem um laudo, ser investigado primeiro, se for o caso, tem um laudo. já tem o neuropediatra, Uma fono, tem a fono, sim, psicólogo, psiquiatra, se necessário. aí tem mais um outro profissional que formaria esse quadro. Essa equipe multiprofissional. Terapia ocupacional. O outro seria um terapeuta, né? Só não está tendo. Não. A terapia, que é chamada terapia ocupacional. Sim, terapeuta ocupacional. Porque eles teriam que ter o neuro, o fono, o psicólogo e a terapia ocupacional. Essa Quer dizer que o município fornece esses quadros aqui. Diretamente para ganhar o benefício, né? Aí aqui tem um laudo aqui, a psicóloga nossa aqui, aí a mulher passou tudo isso para conseguir. Para o microfone. Para conseguir uma consulta com o neuro, e é difícil a gente conseguir. Lá na dupla é R$600. Mas bom para nós que o município contratou agora Desde o ano neuropediatra. passado, nós já oferecemos o neuropediatra. E onde consegui até com a Micaele uma consulta para essa dita pessoa. Para amanhã. É assim, gente, ó, só para vocês entenderem, fugindo um pouco do foco, vereador Richards, mas é assim. Nós tínhamos 45 pessoas numa fila aguardando atendimento com psiquiatra. Nós sabemos hoje que a saúde mental afeta praticamente 30% da população mundial. Quantas nós conseguíamos via regulação? 1, 2, no máximo 3 por mês. Nós contratamos um psiquiatra, o doutor Eduardo Ibiapina, começou a atende 40 pacientes por mês. Essa fila eu acho que já passou de 100. Porque na hora que os próprios médicos da estratégia sabem que tem um profissional, eles começam a encaminhar mais. Tem gente saindo lá do tratamento particular com o doutor Eduardo Ibiapina, sabendo que o município oferece. Então, assim, o SUS é uma fila infinita.
não acaba. Quanto mais você oferta, maior a procura. Então, assim, era um atendimento que ninguém nem procurava mais aqui psiquiatra, porque não tem. No momento que nós contratamos, ela atendeu 20 pacientes, ela atendeu mais 20, já está quase sem a fila. Aí o município tem condição de contratar 100 atendimentos por mês? Não tem. Mas assim, a gente está fazendo a nossa parte, está ampliando as especialidades, mas é uma demanda que não para, que não acaba. A gente tem que ter consciência disso. Pessoal, Aí eu acho que é importante, devido a essa demanda aí, tá cada vez mais aumentando, incluir a questão da destinar um valor maior para a saúde, para poder custear de uma forma maior e mais profissionais essa demanda do município. O momento é esse, né? é por isso que é importante discutir o orçamento. Porque o orçamento ele é feito de acordo com as necessidades, a realidade local. Se a gente tem uma necessidade maior, como se está colocando aqui, né? Nessa questão das especialidades, aí a gente tem que colocar uma dotação maior para esses itens, né? Para essas ações, esses programas. Só um exemplo aqui. A semana passada, uma paciente lá do Mucambim me procurou. Ela foi na saúde digital. Beleza, toda especialidade tem. Ela me chegou com uma receita de 32 anos. O SUS cobre 6 e 24 tem que pagar. Aí eu fui somar, fui lá no Arana, fiz cara ruim lá, cara feia, bora resolver. Resolvendo, R$ 1.600. Um paciente, o médico lá de São Paulo, é bom a saúde digital dentro de casa. Não resta dúvida, é um programa excelente. Mas é cada vez mais dificultante para nós. É porque a receita é muito grande. Ele sabe que vai pagar, né, Charles? É porque hoje, gente, só concluindo aqui, hoje para o conhecimento de vocês, o município tem 12 médicos atendendo todos os dias. Alain, onde é que estão esses 12 médicos clínicos gerais? 4 da Estratégia de Saúde da Família e 8 pontos do Piauí Saúde Digital que nós temos aqui. Um no Mucambinho, um no Poção, um no assentamento de Santa Teresa, um na Pissarra, um no Saco dos Polidórios, um no bairro Freixeira e 2 aqui. Então são 12 profissionais prescrevendo medicamento, encaminhamento, receita todo dia. E remédio, medicamento. Bom dia a todos. Eu também aproveitar aqui o gancho das palavras dos colegas. É muito interessante essa questão do orçamento, da previsão, o que nós vamos fazer para o futuro. Isso é pensamento meu, né? Claro, cada um tem a sua ideia e seus pensamentos. Eu acho que após uma reunião dessa, uma audiência dessa, é interessante, doutora, nós vereadores, com alguns secretários, você, sei lá, mais alguém que venha somar, a gente sentar e ver aonde podemos acrescentar, no caso do Alain, é interessante a necessidade, né? 20, 30 pacientes, e o vereador Richard falou uma coisa interessante, da gente ver aonde tem a necessidade maior, e a gente procurar investir naquilo que... Né? Então, assim, eu acho que após uma reunião dessa aqui, é muito interessante a gente sentar novamente com os vereadores e alguém que venha, né, nos ajudar a tomar essas decisões. Porque é muito importante para o nosso município, para o nosso povo. Né? A gente sabe que... Eu até costumo dizer que ganhar uma eleição é difícil, mas difícil mesmo é governar, é administrar uma gestão. E é isso que nós estamos fazendo nesse momento, né? Ver no futuro o que fazer para melhorar. Então, isso que é importante. Eu achei a ideia, irmão Afonso, muito boa, né? Porque, assim, geralmente, gente, esses projetos, eles são feitos, o Richard sabe, ele é contador, nos escritórios de contabilidade, né? Não, Richard? Não é nem feito pelas assessorias jurídicas, né? São feitos nos escritórios de contabilidade, porque eles realmente têm muitos números, nem todo mundo, né, consegue entender, e não são discutidos. Isso está errado. O que a gente fica um pouco triste é que a gente faz sempre essas audiências públicas, sempre, e realmente a população não vem muito, né, para discutir. Mas, gente, o momento é esse. Acrescentar, aumentar uma dotação orçamentária numa determinada rubrica, porque aquela tem uma demanda maior, diminuir um pouco daqui, colocar ali. O momento é esse. Embora, volte a dizer, o orçamento ele não é
estático, engessado. Não, a gente tem os remanejamentos de dotação orçamentária, né? Que isso é normal. Mas o momento é esse, uma audiência pública dessa é de grande importância, justamente para a gente discutir, olha bem ali a informação, olha a previsão, aqui nós temos, agora aqui é o projeto, é a minuta do projeto da Lei Orçamentária Anual. Não tem nenhum ente público que faça gestão sem ter a sua Lei Orçamentária Anual. A nossa lei orçamentária anual, que vai vigorar para 2026, Ranieri Mazzilli está administrando sob a égide da lei anterior. Mas nós já estamos agora fazendo um projeto que 2026 ele já vai ficar com essa. Então, o momento de nós fazermos algumas correções, supressão, acréscimos, alterações, é esse momento, essa discussão, com as autoridades competentes para fazê-lo. O projeto de lei é de iniciativa do prefeito, mas os vereadores podem acrescentar alguma coisa, pedir para tirar, pedir para colocar, coloque isso, tire isso, certo? E, às vezes, ela está com outro nome, que, às vezes, a gente precisa, né, entender um pouco as escolas. Investimento inclui escolas, né? Tem essa linguagem técnica, contábil, jurídica, que a gente não entende muito, mas a gente tem que procurar entender. Olha, o nosso orçamento, ele estima a receita e fixa a despesa do município de Brasileira para 2026. Olha o valor que foi estimado. É uma estimativa, né? Não quer dizer que a gente vá arrecadar isso aí, certo? É o esperado. E aí você pode perguntar, Carmijan, ele cria esses números aleatoriamente, o escritório de contabilidade? Não. Com base nas receitas e despesas dos anos anteriores. Ele vê a evolução da receita, a evolução da despesa e faz essa fixação, né? O Orçamento Geral do Município de Brasileira para o exercício financeiro de 2026 estima a receita e fixa a despesa em igual valor no total de 81 milhões de reais. Isso é anual, é para o ano. Não, nós já saímos do PPA. Nós estamos agora falando da Lei Orçamentária Anual. Há uma previsão que, inclusive, viu, Richardson? Quando o Tancredo me encaminhou e eu fui ler, eu digo, mas, meu Deus, o Tancredo está com essa estimativa muito. Ele colocou lá no PPA uma estimativa de IPTU para o município de Brasileira para o ano, como se o município fosse arrecadar 350 mil. Não tem rumo, o município não arrecada. Me chamou a atenção. Do ITBI, eu achei uma coisa absurda, porque eu fui prefeita, eu sei mais ou menos que a nossa arrecadação própria do Tesouro Municipal é uma arrecadação muito tímida, né? E eu achei a estimativa aqui muito alta para os impostos municipais. Inclusive, eu até anotei lá nas minhas observações para rever isso aí. Então, diminuindo essa estimativa de receita desses impostos municipais, aí a gente modifica o valor do orçamento para o exercício financeiro de 2026. Mas eu achei também os valores um pouco altos. Aí, quando eu falei com ele, ele disse, Carmen, é uma estimativa. Eu disse, Tancredo, mas tem que ser uma estimativa um pouco verossímil. O que é uma estimativa verossímil? É uma estimativa que se baseia na nossa realidade, né? Mas isso, como é um projeto, a gente pode alterar. Aí aqui, assim, olha, o texto da lei orçamentária é um texto pequeno, né? Ele já diz que inclui, quando a gente fala no nosso orçamento, ele inclui o orçamento fiscal, né, de todos os poderes, o da Seguridade Social, que é nosso fundo da Previdência própria, né, que trata das pessoas inativas, né, os que vão se aposentar, que se aposentam, certo? Ou os pensionistas, né? Nós temos uma folha, né, que o fundo passa por mês. Por mês, não sei se vocês sabem, por mês o município paga mais de 120 mil para já a folha de inativos, incluindo aposentados e pensionistas. Porque hoje, quem recebe auxílio-doença nem é mais competência do fundo, a competência é do município.
suba aí um pouquinho, Fernanda. Aí ele diz, onde é que está os anexos? A nossa lei orçamentária, exercício financeiro 2026, ela é cheia de anexos. Que aí, isso é que os vereadores vão ler esses anexos. Né? Queria só que a gente chamasse a atenção para esse artigo 4º. Olha, fica o Poder Executivo, todos esses anexos é que trazem justamente a receita e a despesa. No orçamento, gente, tem que ser sempre igual. O que você estima para a receita, o que você estima para a despesa. Agora, aqui, ó. Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2026, a abrir créditos suplementares até o limite de 50% das despesas fixadas nesta lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias. Então, para você ver, o orçamento ele é flexível. Né? Digamos que nós tivéssemos uma situação de insuficiência de dotação, que eu acredito que a gente não tenha, né, pela estimativa de receita própria que o escritório colocou, mas se nós tivéssemos uma insuficiência de dotação, o Poder Executivo ainda pode abrir esses créditos suplementares, que são através dos decretos de projetos de leis. Pelo menos nos impostos municipais, eu observei isso também. Eu observei. Então, aqui diz o que é que pode fazer. Suplementar, transpor, remanejar ou transferir de uma categoria da programação. Vamos lá, de repente nós recebíamos aí, não sei, uma obra, né, do governo federal, tem que estar no orçamento. Tem que estar no orçamento. Às vezes eles colocam essa estimativa do orçamento valor mais elevado, justamente para isso. Não, vai que o prefeito recebe aí uma creche, né, recebe um programa e não está no orçamento, mas não estando, a gente pode fazer isso aqui, ó, certo? Remanejar, suplementar, transferir o recurso de uma dotação orçamentária que você viu. Essa daqui não foi executado quase nada. Eu vou remanejar para outra para suprir aquela ausência ali. Então, ele não é engessado, viu? Coloque só os anexos aí, Fernanda. Aí, aqui tem anexo, que aí eu vou deixar para os contadores. O Richard é contador, ele vai ficar olhando esses anexos. Hã? Não, sim, não, tem sim. Quando o orçamento não vale para o ano, quando a obra chega, de vez em quando vocês olharem no Diário dos Municípios, tem decretos do município lá fazendo. O próprio irmão Afonso, né, aqui na Câmara, pode pedir também mudança, anulação de dotação orçamentária. No ano passado, no último governo do presidente Júnior Aguiar, foram feitas várias anulações orçamentárias. Por exemplo, a Câmara tem o orçamento é uno, é um só. Né? E o Júnior estava fazendo essa reforma da Câmara e, de forma a miúde, ele pedia anulação de orçamento, né? Tirar de um lugar para o outro para atender aquela reforma da Câmara Municipal. Mas tinha que ser feito via município, porque a lei orçamentária, o orçamento é um só. A Câmara não tem, digamos assim, uma lei orçamentária própria, né? Separada, é uma só. Certo? E aí ele fixa aqui, ó, você vê que tem uma evolução da receita, certo? A receita arrecadada 2022, 2023, 2024 e a receita prevista, né? 2025 para 2026. Aqui, ó, Richard, ele colocou lá, impostos, taxas e contribuições. No ano de 2022, o ano todo, não chegou a 1 milhão, né? 722 mil. Sim, sim. Oh, mas aqui está incluindo todos os impostos. Todos os impostos. Né? Não é só ITBI, não é só IPTU, não é só imposto de renda, né? Retido na fonte. Aqui, ó, cada ano, impostos, taxas, contribuições de melhoria. ICMS é contribuição de melhoria. Ele traz, ó, de cada ano, a receita patrimonial, receita de serviços, receita de capital. Aí, aqui é a evolução da receita, certo? Desde 2022 até a previsão para 2026. Então, assim, eles também não chegam, gente, nesses números aleatoriamente, não. Chegam baseado nas arrecadações dos anos anteriores. Passe bem, Fernanda.
É só passando assim, a gente vai mostrando, que aí eles vão ter que ler em casa. Não tem como a gente ficar lendo aqui. Vá. Pode passar. Aqui, Fernanda, aqui. Desse aqui para a gente ver o início. Ó, ali a gente viu a evolução da receita, né? De 2022. Aqui a evolução da despesa também, né? Mostrando despesas corrente, pessoal com encargo, despesa de capital, que são investimentos. Pode passar, Fernanda. Pode passar. Então, aqui, esses números, gente, vocês vão poder, como a gente disse, o projeto foi enviado para a Câmara, os vereadores vão poder sentar, acatar, viu, irmão? Se você quiser marcar uma reunião com os vereadores, trazendo os secretários para discutir, a gestão, o prefeito Ranieri Mazzilli está aberto a receber as sugestões, as alterações, certo? É muito importante a discussão do orçamento, porque o gestor também divide as responsabilidades com a Câmara, divide essas responsabilidades. Então, a minha parte aqui eu terminei. Se alguém quiser fazer alguma... Viu? Os vereadores quiserem falar, fique à vontade. Doutora, só uma curiosidade. Essas obras que a gente citadas lá em Teresina, via governo, o município arrecada? Não, elas não entram no nosso orçamento, porque o recurso não vem para a conta do município, o Tesouro Municipal. Elas têm que estar no orçamento do Estado. Todas essas obras, calçamentos, né? Quadra, por exemplo, a gente já trouxe uma quadra lá, uma Mata do Lima, calçamento. Essas obras aí que o Jadiel, que a Ana Paula estão trazendo, todas elas não entram no nosso orçamento. Mas, por exemplo, Ciro Nogueira encaminha uma emenda que o recurso vem para o município. Agora mesmo, estamos executando um monte de calçamento. Sim, pronto, os quiosques. Os quiosques, o recurso caiu na conta do município, é emenda especial, né? Foi do Marco Aurélio e do senador Ciro, dos dois, a junção de duas emendas especial. Essa daí a gente tinha que estar no orçamento, né? Que lá deu 500 e poucos mil, tinha que estar no nosso orçamento. Por quê? Porque o dinheiro veio para a nossa conta, para o município administrar o recurso. Essas obras que a gente consegue com o governo estadual, mas que o recurso não cai na conta do município, eles têm que estar no orçamento do Estado. Eu acho que, quando você falou aí com a ideia do irmão Afonso, eu acho que é super importante, até porque os secretários, e a Maurinha aqui, que é a Duda, né, que trazem essa demanda, né, que sabe, ó, aqui apertou mais na medicação, aqui apertou mais no neuropediatra, no neuropsiquiatra. Então a gente vai ter essa demanda e é importante, Afonso, eu acabo fazendo essa ideia aí de fazer essa reunião, vai ser uma audiência pública, mas uma reunião aqui fechada aberta mesmo, né? Quem sabe onde o sapato aperta é o secretário, que vê lá, né? Ver essa demanda. Secretaria, a gente tem isso aqui, na saúde, na educação, enfim, toda a secretaria. Eu te acompanho aí nessa. Existe algum limite, doutor? O mínimo para poder aqui eu sei que existe, mas o limite máximo para aí é algum recurso para limite ao céu. O limite aí é a arrecadação, se tem muito recurso. É uma previsão. É uma previsão fixa, né? Fixa, uma previsão, uma estimativa. Deixa eu ver se eu entendi aqui a pergunta do vereador Charles Carlos. Ele está perguntando se existe um limite máximo para cada secretaria. Existe um mínimo. Por exemplo, o mínimo tem que ser gasto de receita própria do município é 25%. O mínimo com a saúde é 15%. Mas deixa eu esclarecer aqui um pouquinho. A saúde, existe o limite mínimo, que são chamados limites constitucionais, está na Constituição, os 15%. Mas o prefeito Ranieri Mazzilli hoje já gastou mais de 21%. Né? Então, de juros com 22,28%. Pronto, eu estava ainda no mês passado. Então, você vê que ele diz o mínimo, que é 15%, mas o prefeito já vai gastando aí 7% a mais. E olhe que isso, em recursos, é muito dinheiro. O problema é porque a gente tem um limite, né, Algião? Eu estou entendendo aqui o Algião como secretário de obras, porque a educação tem lá a obrigatoriedade do seu, no mínimo, 25%, a saúde, 15%,
E a infraestrutura? Aí, às vezes, o prefeito tem que cumprir lá na saúde e na educação, e, às vezes, a infraestrutura fica um pouco a desejar, né? Fica precisando de mais recursos. É por isso que a gente precisa dos investimentos das esferas estaduais e federais. Mas não tem um limite para obras, viu, Jean? Infelizmente. Mais alguma dúvida, gente? Quer falar, vereadora Elisângela? Pronto. Gente, pois aqui, em nome do prefeito, a gente agradece a presença de todos. Estamos abertos a receber as sugestões para a gente alterar. Como a gente disse, aqui é uma minuta, é um projeto de lei que pode ser alterado. E o que eu quero aqui é só realmente agradecer, viu, irmão Afonso, pelo espaço aqui na Câmara, e pedir que vocês assinem a ata, tá bom? É importante a assinatura da ata, a presença. A gente encaminha essa ata para o Tribunal de Contas, né? Porque a gente fez a audiência pública. Pessoal, muito obrigada. Eu queria aqui só fazer aqui na fala do Afonso, é muito bom o que ele falou, mas eu queria aqui até parabenizar aqui até os colegas vereadores, que eu acho que o vereador que mais bate em audiência pública sou eu, pela presença, né? E hoje foi a audiência que deu mais vereadores aqui na casa. E eu agora eu até convido vocês, nós se reunir para nós debater alguma coisa. Se for preciso, a gente convoca a doutora, convida ela, convida o Alain, a Maurinha, todo o secretário, para ver como anda a pasta, né? Aqui tem uma pasta de um grande também aqui, o esporte, né? Que precisa de obra, e todo mundo pode se reunir para ver o que a gente pode fazer. E agora ninguém vai cobrar mais os vereadores, não, vai cobrar a população, né? E não havendo mais, até eu declaro a audiência pública encerrada.